Boa noite a todos, que as bênçãos de Jesus continuem envolvendo os nossos corações, em muita paz, em muita harmonia. É uma alegria retornarmos ao Espírito de Jesus de Nazaré, para que juntos possamos refletir em torno da mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita. Pergunta é qual a importância da prece no Espiritismo. Allan Kardec, no nosso codificador, orientado pelo Espírito de Verdade, nos ensina que todos os trabalhos, todas as atividades realizadas dentro da casa espírita devem ser iniciadas com uma prece e finalizadas com uma oração. A prece é um recurso que Deus nos ofereceu para nós podermos abrir a boca da nossa alma e falar os ditos do nosso coração. Por meio da prece, nós podemos agradecer, louvar e pedir. São as três funções básicas da oração. Certa ocasião, os apóstolos de Jesus perguntaram ao Nazareno: se Deus sabe de todas as coisas, por que devemos orar? E Jesus nos ensinou a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Por várias vezes, nas páginas do Novo Testamento, que Jesus buscou o recurso da oração como uma maneira de se ligar ainda mais a Deus. Afastava-se do convívio social, subia dos montes, preparava-se para as atividades que ia realizar. Então, a oração, ou a prece, ela tem este intuito de nos fortalecer, de nos ligar ainda mais com Deus. A benfeitora Maria João de Deus, por meio da mediunidade de Chico Xavier, do livro Cartas de uma Morta, ela narra que quando desencarnou, ao chegar no ano da vida, ela foi trabalhar numa coluna espiritual que tinha a função de anotar as preces que chegavam aqui da terra. Eram diversos trabalhadores que anotavam essas preces, catalogavam e levavam até os espíritos que eram evocados por meio dessas orações. E Maria João de Deus, no livro, diz que há algumas orações que passavam pela coluna espiritual com fachos de luz, que não eram escutadas por eles, porque indireta o espírito evocado, estava uma fé do indivíduo que estava orando aqui na terra. Outras preces, em sua grande maioria, chegavam a eles, eram anotadas, depois analisadas. Mas ela também diz que há algumas orações que nem chegam à coluna espiritual, ficam aqui na terra, são palavras jogadas ao vento, sem sentimento, a oração por obrigação, por dever, que muitas vezes nós fazemos sem o sentimento. Mas ela nos informa e nos esclarece que toda prece feita com amor é respondida. Nem sempre da forma que nós desejamos, mas da forma que nós necessitamos para ajudar. Então, nos nossos momentos de angústias e de dores, também nos nossos momentos de alegria e de felicidade, é muito bom recorrer à prece, como esse recurso bendito, com intercâmbio com mais alto.
Boa noite, pessoal. A primeira perspectiva que eu tenho aqui é por que não nos lembramos de nossos vidas passadas. Eu acho que fica claro, porque quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente percebe que se a gente se lembrasse de tudo, a gente estaria em apuros, porque muitas coisas tornariam o nosso livre-arbítrio de forma plena. Porque você agir obrigado em determinadas situações é uma coisa. Então, o esquecimento, ao entrar numa nova existência, é uma bênção, porque aí, esquecendo do passado, das coisas que nós fizemos no passado, nós temos a verdadeira chance de um início genuíno, um recomeço genuíno. É bom que se diga que a gente não esquece tudo. A gente se lembra por intuições, por tendência. Quem tem um pouquinho mais de percepção sabe categoricamente o que compõe a sua estrutura, a sua bagagem do passado. É só prestar atenção. Mas não há necessidade de lembrar detalhes do nosso passado. Primeiro que seria extremamente difícil para nós. Eu me lembro que quando a gente é as obras do André Luiz, eles tentam fazer regressão da pessoa no mundo espiritual. A pessoa não vai até a terceira existência e já começa com: meu Deus, não vou voltar. É muita coisa para a gente inventar. Então, o esquecimento é uma bênção que a gente recebe de bom grado, para que a gente possa ter a capacidade, o discernimento e a escolha de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com os nossos projetos existenciais atuais. Se a gente pudesse fazer, e eu gosto sempre de lembrar dessa parte, o livro Memória do Suicídio, a Dona Ivone narra a história de Mário Sobral. Mário Sobral é aquele que estrangula a esposa, vê o rosto dela está roxeando e ele apertando. Essa cena fica de tal modo vincada no seu psiquismo que ele, obviamente, suicida. Ele estava no quadro de suicídio, ajudado por marido. E aí, quando ele recebe a nova oportunidade de estar junto com outras pessoas, esses amigos começaram a perceber que ele estava desmodelando as mãos dele. Aí perguntaram, ele foi falar, porque toda vez que eu vou pegar um objeto, na hora que eu vejo a minha mão na posição de pegar alguma coisa, na mesma hora vem na minha mente a cena, o rosto da minha esposa arroxeando e ela perdendo as forças e morrendo na minha frente. A tal ponto que eu passei a não ver, não querer, não desejar ver as minhas mãos. E elas desmodelam. Ele recebe a oportunidade de um novo reencarno. Essa nova encarnação, obviamente, porque ele não tem as mãos no molde, ele não vai confeccionar um corpo com as mãos. E aí, a bênção do esquecimento, na hora que ele se esquece do que ele fez no passado, por que ele desejava tanto não ver as mãos, agora nasce uma criança sem as mãos e vai ter a sua vida inteira uma única preocupação: quero ter as minhas mãos. Essa é a estrutura da gente saber a justiça divina trabalhando os seus mínimos detalhes, nos ajudando a reorientar, a refazer a obra, refazer os nossos programas. E essa criança, muito provavelmente, vai desencarnar com as mãos do perispírito novamente. Provavelmente, durante a vida, vai usar provas, vai usar tudo que faça ela ficar mais próximo da, entre aspas, normalidade. E aí, eu acho que essa é uma das mais abençoadas situações, é quando a gente esquece as
gostaria de saber sobre a mediunidade. Um estudo realizado comparou o gene de um médium e percebeu alterações comparado a outras pessoas. Como os médiuns são escolhidos no plano espiritual? A mediunidade existe desde que o homem surgiu na Terra. Contudo, ela passou a ser bem compreendida a partir de um lançamento de um livro dos médiuns, no ano de 1861, quando Allan Kardec nos trouxe este maior tratado que nós temos sobre o assunto do movimento espírita. Neste livro nós temos muitos esclarecimentos acerca da mediunidade e como exercê-la no nosso dia a dia. O médium é um intermediário entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Durante muito tempo, acreditou-se que os médiuns, chamados profetas, rishis e tomistas, eram escolhidos por Deus. Eram homens e mulheres privilegiados que tinham o dom de falar aos mortos. No entanto, nós aprendemos com a doutrina espírita que a mediunidade ela é uma oportunidade de trabalho que chega a todos nós como um convite de aprimoramento, de aperfeiçoamento, e não raro, nós aqueles que somos médiuns ostensivos temos enormes compromissos de existências passadas e vimos então com o compromisso de exercer a mediunidade de forma a auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. Quando a pessoa que nos pergunta como são escolhidos os médiuns no plano espiritual, na verdade as propostas elas são feitas de acordo com a nossa necessidade de aprendizado. No livro Temas da Vida e da Morte, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, o primeiro capítulo fala sobre planejamento reencarnatório. Ele nos conta com minúcia de detalhes como é feito todo este processo, desde o momento que nós nos encontramos do outro lado da vida, na erraticidade, orando e rogando uma nova experiência reencarnatória, até as reuniões que nós participamos com os benfeitores que irão programar a nossa reencarnação. E nessas reuniões nós vamos então fazer a nossa programação de onde vamos nascer, qual a família vamos ter, qual a profissão vamos abraçar, quais serão as atividades que vamos exercer, as problemáticas que vamos enfrentar. E muitas vezes nessas escolhas surge a oportunidade do trabalho mediúnico como uma tarefa, como um serviço de aprendizado. No passar do tempo, com o avanço da ciência, nós temos percebido que muitos pesquisadores eles têm conseguido comprovar a mediunidade. A ciência ela é materialista, mas existem muitos cientistas que têm se debruçado neste trabalho. E recentemente, desde a semana passada, pelas redes sociais não se fala sobre outra coisa, senão sobre essa pesquisa, em que alguns pesquisadores, inclusive do Brasil, descobriram que os médiuns ostensivos possuem genes que as pessoas ditas normais, que não têm mediunidade excessiva, não possuem. É porque a mediunidade ela é uma predisposição orgânica. Também aparece no nosso corpo físico. E para que ela possa progredir, possa oferecer os recursos, é preciso que o médium eduque a mediunidade.
e abre as suas portas para nos oferecer condições de aprendizado, por meio do estudo, primeiramente, da preparação, do conhecimento, que é ser médico, e depois as atividades propriamente ditas, dentro das nossas reuniões de educação econômica, as reuniões de desobsessão e outras que a Casa Espírita oferece a todos nós. Qual a visão do Espiritismo sobre a adoção? A visão da doutrina espírita sobre a adoção é um gesto de autofelicidade para quem escolhe adotar e uma extrema ajuda ao adotar. Como a gente é espírita, a gente percebe que ao estudar, por exemplo, a nossa vida, tanto durante a existência, quanto no período que a gente está entre uma existência e outra, que o professor econômico chama de interexistível, a gente, se parar para prestar atenção direitinho, como o Edson acabou de falar agora a respeito das programações pré-reencarnatórias, para você escolher e fazer um projeto de vida bacana, que você fazer, se você analisar direitinho, não existe ninguém que seja adotado. Porque todos nós somos adotados. A única diferença é que alguns são adotados antes de encarnar, outros são adotados depois de encarnar. Todos nós. Eu, provavelmente, antes de reencarnar, eu tive que procurar quem é que vai ser quem é que vão ser meus pais. E aí chegava no toque, vamos fazer uma vida que vocês me ajudem através da maternidade, da paternidade. Beleza. Então, eles me adotaram antes da encarnação. Adoção, depois de encarnar, é um gesto extraordinário e que todos nós deveríamos valorizar ao extremo. E tomara que todo o conjunto formado a partir de pais adotivos, filhos adotados, seja uma vida extraordinária, uma vida que renda frutos de evolução para todas as pessoas da família. Nós recebemos uma pergunta bem extensa e de cunho pessoal, mas a pergunta de um serve para todos nós. Nós vamos resumir a pergunta, porque o interessante é a pergunta final que a pessoa faz. A pessoa está passando por grandes dificuldades dentro do casamento, já há 2 anos tem desejo de separar-se do marido, mas depende dele financeiramente, sabe, passando por momentos muito difíceis dentro de casa, com o filho, agora o marido desempregado, a pessoa pensa, inclusive, em morrer, embora saiba que isso é errado. E a pergunta final é: será que existe obsessor na minha casa por causa disso tudo? É muito difícil nós ajuizarmos sobre a vida das pessoas, porque somente quem está vivendo o problema é que sabe onde dói o calo. Dentro da nossa família, dentro do ambiente doméstico que nós vivemos, todos nós passamos por dificuldades, por angústias e por sofrimentos. Nós podemos dizer sem sombra de dúvida que a todo momento da nossa vida nós somos influenciados, porque os chamados obsessores são os espíritos que são vinculados a nós por causa do nosso passado, pelas experiências amargas que tivemos junto deles, pelos erros que cometemos, eles nos sentem no direito de nos perseguir, ou então estão vinculados a nós por causa das escolhas do hoje. Às vezes são espíritos que não têm nenhuma vinculação conosco de existências passadas, mas que hoje estão ao nosso lado por
De certo que quando dentro da nossa casa nós vivemos momentos muito difíceis como esse, nós podemos estar também sob a influência de espíritos menos felizes. Daí a importância de nós fortalecermos o nosso coração, de forma a buscar os recursos que a vida nos oferece. Matar não é a saída. Matar segundo menos. A morte não existe. Apenas adiaremos um compromisso, piorando ainda mais a nossa situação. É preciso nós enfrentarmos as dificuldades, buscarmos solucionar da melhor forma possível, separar ou não a escolha do indivíduo. Aquele que vive e que sabe como vai saber lidar com aquela experiência. Mas a casa espírita, ela nos oferece tantos recursos, como reuniões como essa de aprendizado, o passe restaurador, a água fluidificada, o culto cristão no lar, que traz a presença de Jesus para dentro da nossa casa, gerando harmonia. Nós, inclusive, gostaríamos de sugerir que essa pessoa, que mandou essa pergunta, possa procurar aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré o atendimento fraterno, atendimento espiritual, porque com certeza o atendente poderá saber um pouco mais da situação e direcionar mais a orientação para que nós estamos fazendo de maneira genérica para atender a todos nós que estamos e também passamos por problemas familiares. O espírito sempre reencarna com o mesmo sexo. Olha, o processo evolutivo é longo, então não dá para a gente aprender as duas situações, as duas modalidades, sem que a gente estagie em um e outro. Então, de acordo com projetos existenciais, que podem ser mais ou menos longos, de cada espírito, né? Obviamente, entre período de aprendizado na função masculina ou feminina, a pessoa vai ter que fazer essa intercalações. E é por isso que, biologicamente, não existe ninguém que aceite ser mulher 100% homem. Tem sempre as variações e as questões que nós temos, as tendências já adquiridas ao longo da nossa evolução. Então, aliás, essa pergunta abre para a gente derrubar de vez os preconceitos, as misoginias da vida, as homofobias da vida, porque todos nós passaremos por determinadas temporadas no processo evolutivo, tanto no campo masculino quanto no campo feminino, em períodos de transição. Então, talvez uma complexa maneira de a gente compreender de uma hora para outra. Mas se você estuda um livro chamado Sexo e Destino, você percebe claramente essas energias que estão envolvidas. E vida e sexo, de uma mulher, também explica as grandezas, as ordens, os processos que podem acontecer. Dá para ajudar a gente a entender melhor. E eliminar da cabeça da gente os preconceitos, que todos nós passaremos. Né? Às vezes eu gosto de brincar, tem gente que é tão preconceituosa, principalmente na da masculinidade, né? A pessoa fica, porque eu sou macho, eu fico olhando e pensando, meu Deus, isso já ganhou um pouquinho demais da conta, já não aumentou. Mas só que a gente não pode nem falar para ele, porque às vezes ele pode, né, achar ruim e não entender muito bem a situação. Mas a doutrina espírita parece que a gente evolui nos dois polos, de acordo com as nossas necessidades, as temporadas, as durações das temporadas, de acordo com as nossas necessidades. Por onde começo a estudar o Espiritismo? Desculpem o pleonasmo, mas começar do princípio. Todas as vezes que nós desejamos conhecer
preciso iniciar pelas bases. Allan Kardec nos ofereceu as 5 obras da codificação, que foi o edifício, a base do edifício, construiu todo o nosso movimento espírita. É impossível nós fazermos parte de uma doutrina em que a desconhecemos. No ano de 2020, a Federação Espírita Brasileira realizou em Brasília uma homenagem aos 100 anos de nascimento de Chico Xavier, aliás, no ano de 2010. E nesse evento estavam reunidas mais de 5.000 pessoas. A maioria das pessoas que estavam presentes eram dirigentes de casas espíritas, diretores de departamentos, pessoas vinculadas ao movimento espírita e trabalhadores ativos. E houve um questionário feito pela federação, que deveria ser entregue ao final, onde se perguntava: você já leu as 5 obras da codificação? Assinale as obras que você já leu da codificação. E curiosamente, quando eles fizeram um levantamento, notou-se que a maioria das pessoas que estavam no congresso não haviam lido as 5 obras da codificação. Nós espíritas temos o hábito de às vezes lermos romances. Os romances são histórias, às vezes reais, às vezes fictícias, para podermos explicar a teoria. Se nós desconhecemos a teoria, o romance passa a ser apenas uma história, sem valor moral, sem base no nosso entendimento. Recentemente, nós tivemos no cinema o segundo filme da série Nosso Lar, Os Mensageiros. E muitas pessoas que saíram do cinema, algumas delas que não eram espíritas, diziam assim: bela ficção científica. Porque assistiram um filme sem ter conhecimento da base. É um filme como outro qualquer, de divertimento, de lazer. Mas quando nós temos o conhecimento da base, nós então temos condições de utilizar a fé raciocinada, de analisar os conteúdos que eles chegam, de poder separar o joio do trigo. Paulo de Tarso dizia: examinar tudo que tem e que é bom. Quando nós conhecemos as bases do Espiritismo, nós temos condições de realizar um trabalho rigoroso, com responsabilidade, com disciplina, com entendimento. Rapidamente, quando Divaldo Franco começou seus trabalhos de divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, ele questionou o espírito Viana de Carvalho qual era o livro que ele deveria ler para se preparar para as atividades. E o Espírito lhe disse: leia o livro dos Espíritos. E em menos de uma semana, Divaldo Franco leu o livro dos Espíritos, 1019 questões. Ficou muito entusiasmado com o conteúdo e logo evocou o Espírito e perguntou: agora já li o livro dos Espíritos, qual é o próximo livro que eu devo ler? E o Espírito disse: leia o livro dos Espíritos. Mas eu já li, então leia de novo, estude. Agora ele demorou um pouquinho mais, um mês. Leu, estudou, até memorizou algumas questões. E muito jovem, ele disse ao Espírito Viana de Carvalho: agora já li e já estudei. Qual é o próximo? O Espírito disse: leia e estude o livro dos Espíritos. De modo que a pessoa achar que isso ainda é muito tomado, não tem outro livro para poder estudar, só tem o livro dos Espíritos. E quando ele pegou pela terceira vez o livro dos Espíritos e abriu, ele percebeu que não estava estudando. Porque logo na primeira página estava escrito prolegômenos, e ele não sabia o que era. Ora, como nós seguimos a leitura de um livro que estamos estudando sem saber
compreensão das palavras, podemos perder o significado de todo o livro. E então ele notou o que o Espírito queria lhe dizer. Mas naquela época não tinha internet, o Google que responde a todas as perguntas. Então Divaldo chegou perto de Viana de Carvalho e disse: agora estou estudando mesmo, meu irmão. E surgiu uma dúvida. Se eu queria dizer qual o significado da palavra prolegômenos, e Viana lhe disse: para quem quer estudar, é preciso ter um dicionário. É o dicionário da língua portuguesa que tem o significado das palavras de Paulo. Como é que vai estudar sem ter um livro? Eu não poderei responder todas as vezes que você tiver dúvidas. Mas Divaldo, naquela época, não tinha recursos financeiros. Precisou juntar um dinheiro para poder comprar o dicionário. Depois de alguns meses, comprou. Quando ele chegou em casa, o dicionário não tinha a palavra prolegômenos. Esse espírito realmente é um brincadeira, não é possível. Viana, comprei o dicionário, não tem a palavra prolegômenos, agora o que eu faço? Divaldo, você não está sendo inteligente. Quando nós compramos o dicionário para começar a ver o significado de uma palavra, pode primeiro se a palavra, depois compra o dicionário. Procure o dicionário que você vai encontrar. Ele procurou e encontrou. Você sabe o que significa a palavra prolegômenos? Também não vou dizer, vamos consultar no dicionário, porque essa é a proposta do estudo da doutrina espírita. Coincidentemente, eu pergunto aqui: o que é o livro dos Espíritos? É isso que ele falou. E é o primeiro da codificação. 1019 perguntas, que a cada pergunta você debruça sobre ela, para saber o que significa as camadas que são contidas em cada pergunta. Você provavelmente vai começar a adorar fazer as leituras, termina, volta, e depois já pode se dar ao luxo de escolher os temas. Quando a gente chega no prazer de agora eu posso escolher os temas, e você navega tanto da primeira pergunta, que é o que é Deus, ou o que é Deus, o que é Deus, que é específica, uma das camadas é exatamente essa, quem é Deus. Ele fala de Deus, fala dos Espíritos, fala das leis morais e fala das penas e doses que a gente vai ter no final dele. Obviamente, o livro dos Espíritos depois vem trabalhado, pesquisado e aprofundado no livro dos Médiuns, do Evangelho do Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Mas é o primeiro livro que você precisa ter em mãos 24 horas do dia para você entender toda a lógica. Inclusive, já vou engatar, depois você faz duas perguntas. Os Espíritos influenciam nossas vidas é uma das perguntas, uma das poucas perguntas que eu consegui gravar o número 459. A pergunta 459, Kardec pergunta aos amigos espirituais: até que ponto os espíritos, os amigos espirituais, as pessoas que estão no mundo espiritual, influenciam em nossas vidas? A resposta é de esclarecer e depois tem um complemento, que eu vou deixar para vocês pesquisarem. Tanto que de ordinário são eles que nos dirigem. Aí vocês vão entender por que a espiritualidade respondeu para a gente dessa forma. Eu explico para vocês. Um espírito pode encarnar em um animal? Não. A teoria da metempsicose, ela foi desenvolvida pelos egípcios e mais tarde pelos hindus. Ainda hoje, a sociedade hinduísta acredita na possibilidade de um homem, de uma mulher, reencarnar ou retornar em corpo animal quando mal utilizou os seus recursos. No entanto, nós aprendemos com a doutrina espírita
que isso é impossível. Porque depois que o princípio espiritual estagiou nos diversos reinos até chegar ao reino comunal, no momento em que o princípio espiritual transformou-se em um princípio inteligente, passando a ter um raciocínio, nós não podemos retroagir, nós não retornamos ao processo da irracionalidade. Muito embora, sendo animais racionais, às vezes no nosso dia a dia, a irracionalidade se apresenta. Mas retornar ao corpo de um animal, isso é impossível, porque a nossa evolução, ela se dá sempre avante. Nós podemos ficar estagnados ou podemos avançar, mas nunca retroagir. Nós tivemos a ocasião de psicografar um livro que ainda não foi publicado, está no prelo, onde a espiritualidade comenta a respeito de um dos livros sagrados da humanidade, que é o livro egípcio dos mortos. Eles tomaram diversos papiros que existem nas pirâmides de Kelps, Kefren, Pequeninos no Egito, e passaram a comentar estes papiros, demonstrando que a mensagem divina esteve presente sempre na história da humanidade. E sobre essa questão da possibilidade de alguém retornar ao corpo de um animal, a espiritualidade esclareceu que essa ideia foi desenvolvida pelos egípcios por causa do degredo de Capela. Esses espíritos, os egípcios, fizeram parte daquelas 4 civilizações que surgiram quando Capela estava passando por um processo de transição, como a Terra está passando, e espíritos que não condiziam com a evolução foram convidados a se retirarem desse planeta e foram acolhidos por Jesus aqui no planeta terrestre. Como a evolução sempre é gradativa, estes espíritos chegaram aqui na Terra com o intuito de auxiliar o avanço do planeta terrestre. Porém, as primeiras encarnações desses espíritos se deram como selvagens e eles entenderam que eram como animais. Daí o entendimento dos egípcios de que alguém poderia retornar ao corpo de um animal, porque as primeiras experiências que eles tiveram foram os seres primitivos, inclusive auxiliando no desenvolvimento e no aperfeiçoamento dos corpos, como nos ensina o espírito André Luiz pela mediunidade Chico Xavier. Mas respondendo à pergunta, nós não podemos retornar ao corpo de um animal. A outra pergunta é o que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma das obras básicas da codificação espírita. Ele surgiu a partir do Livro dos Espíritos, que é a base, porque o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, e cada parte do Livro dos Espíritos foi desdobrado em uma nova obra. A terceira parte, que fala das leis morais, foi desenvolvida para o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz o Evangelho de Jesus, que nos explica passagens do Evangelho que muitas vezes são de maneira simbólica, são colocadas por meio de metáforas, e os benfeitores espirituais, eles vão desdobrar, vão esmiuçar, retirar o espírito da letra, para que nós possamos compreender na sua essência o que Jesus veio nos ensinar. O Evangelho segundo o Espiritismo, para nós espíritas, deveria ser um livro de cabeceira, um livro que nos traz respostas, nos traz direcionamentos, muito utilizado no nosso culto no lar, nas nossas tarefas doutrinárias, nas palestras, porque realmente é essa base segura, mas ele compreender com mais propriedade aquilo que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos.
estão perguntando também o que é o livro Nosso Lar. Nosso Lar é um livro da série de André Luiz, que explicita os casuísmos, e ele trabalha como se fosse um repórter do mundo espiritual para explicar para nós a vida na sua realidade, no mundo espiritual. André Luiz é um repórter, literalmente um repórter que ajudado pela espiritualidade e explica para ele como é que é a vida no mundo espiritual. E o primeiro livro é o livro Nosso Lar, que conta, né, a história, que conta a vida de uma colônia espiritual, segundo André Luiz, no espaço aéreo do Rio de Janeiro, se não me engano, e a lógica da reportagem do André Luiz, quando é trazido para nós, você vai perceber vários outros livros ao longo da história, Beethoven, outros livros dessa mesma natureza, e às vezes nem são espíritos, tratam do mesmo assunto, tratam o mundo espiritual vivenciado da mesma forma que André Luiz explica para nós nessa série que começa com o livro Nosso Lar. Quando você pegar o livro e começar a ler, você vai perceber que no final do livro tem a série todinha. Dá para fazer o pessoal gosta de maratonar a série. Eu maratonei esses livros de uma sentada só, porque não dá para parar. Porque quanto mais você fica querendo saber a respeito das coisas. E uma das coisas que eu aprendi quando eu estudava esperando, eu aprendi numa religião japonesa chamada Oto, que tinha uma linha, na aula de Kuti, que era exatamente uma pessoa considerada analfabeta na época, mas de repente ela passa a escrever coisas. Aí o pessoal ficou com medo, trancar ela no quarto, e lá dentro do quarto ela começava a escrever no chão cacos de telha, pedaços de tijolos, e aí um dos jeitos que tiveram foi chamar alguém para ver, estudar o caso. Aí começaram a dar para ela papéis e ela psicografou 200.000 páginas. E essas 200.000 páginas, se não me engano, o Fundessac, o número dessas 200.000 páginas, que é a base da religião boa, se você ler e comparar com a série de André Luiz, são os casuísmos da vida espiritual nessas colônias, são muito parecidos. Assim como Beethoven também psicografou, Beethoven, o mundo dos espíritos. Bom, eu não estou me lembrando há 70 anos aí, de vez em quando dá um vento, mas guarde esse nome, Beethoven. E aí você vai entender porque ele também explica a vida do mundo espiritual da mesma maneira, semelhante às explicações dessa reportagem. Então, o livro vale a pena ser lido para você entender o que é essa colônia chamada Nosso Lar. Pode ter outro, pode assistir o filme também, que é o 1 e o 2, e é exatamente a série. O 1 é o Nosso Lar, o 2 baseado no livro segundo, que é o Mensageiro. Ok? O que é a visão espírita sobre a expressão conhece-te a ti mesmo? A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, pela mediunidade de Paulo Franco, no livro O Ser Consciente, ela conta que naquela época em Atenas era muito comum os atenienses procurarem as pitonisas para resolver os mais diversos tipos de problemas.
Eles vinham perguntar aos espíritos, aos oráculos, se iriam se casar, se iriam ter filhos, se iriam ser felizes. E um dia, o oráculo orientou uma das mitonisas para que ela pudesse gravar na entrada do templo, na pedra, uma frase, para que todos, quando chegassem, pudessem ler. E a frase era: conhece-te a ti mesmo. A primeira vez que Sócrates visitou o templo de Delfos e ele leu essa frase, ele achou tão extraordinária que ele se transformou no maior divulgador do autoconhecimento. E por isso muitas pessoas pensam que essa frase é de sua autoria, mas não é. É uma frase espiritual trazida por meio das mitonisas. Quando Allan Kardec, na questão 919 do Livro dos Espíritos, questionou os benfeitores espirituais qual era o caminho que nós tínhamos para poder encontrar a felicidade, os imortais responderam: o sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. E foi Santo Agostinho, um dos pais da Igreja Católica, grande trabalhador do nosso movimento espírita, que pôde nos trazer uma receita de forma muito didática. Fazer como eu fazia todas as noites, quando eu ia me deitar, analisar a minha vida. As coisas produtivas do dia reafirmavam dentro de mim. O que era negativo transformava no dia seguinte. E foi assim que esse homem se iluminou e pôde legar para a humanidade tantos exemplos. Então, o caminho do autodescobrimento é o caminho que nós temos para o nosso aperfeiçoamento, de forma a fazer brilhar a nossa luz, iluminando nossos próprios e todos aqueles que estão ao nosso redor. Eu me lembrei, o livro chama-se A Vida Além do Véu, de George V. Owen. Boa noite para vocês. Bom trabalho. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela presença.